Oi, tudo bem? Vocês conseguem me ver, me ouvir? Bom, muito prazer, eu sou Jaqueline Ricari Santos Sato e eu tô muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. E para começar, eu quero convidar vocês a fazerem um exercício comigo. Fechem os olhos e imaginem a personagem que eu vou ler para vocês. Uma princesa de um reino distante tem o poder de viajar no tempo. Sem saber que ela tinha esse poder, toda vez que isso acontecia, ela pensava que era um delírio, um sonho. Mas um belo dia... Pronto. Acho que já deu para imaginar a princesa, né? Agora eu pergunto para vocês, quem de vocês imaginou uma atriz amarela interpretando essa personagem? Por que não? Será que é porque pouquíssimas vezes se viu pessoas com características fenotípicas amarelas em obras audiovisuais? Eu acredito que sim. Mas a raiz disso se encontra lá no final do século XV, quando o homem branco descobriu novos povos, conquistou novos territórios, matou muita gente, suprimiu as culturas que existiam, desumanizou o outro, se colocou como superior e melhor do que esse outro. E eu sei que os povos que mais sofreram e sofrem com tudo isso até hoje são os pretos e os indígenas. Mas como eu só posso falar com propriedade da minha própria experiência, eu vou me usar de exemplo. E eu queria que, através dessa visão micro, a gente olhasse para o macro, sempre. Vamos agora para o século XX, no final dos anos 90. Quero que conheçam a história da Jaque, de 5 anos de idade. Nessa época, eu rezava todos os dias para o Papai do Céu para ser diferente, para ser loira, de olhos azuis. Pois é, que estranho, né? Por que eu não gostava de quem eu era? Bom, eu gostava muito de brincar de bonecas. E todas as minhas bonecas, desde a minha primeira, que é essa aqui, eram loiras, de olhos azuis. Eu também adorava cantar e dançar. Mas na TV, a rainha dos baixinhos não parecia nada comigo. As mulheres que eu achava bonita, que estampavam as capas de revista, que brilhavam nos filmes, nas novelas, todas elas eram brancas, loiras, de olhos azuis. Até os anjinhos do teto da igreja e da árvore de Natal eram assim. Eu estava errada em querer ser diferente? Ou a sociedade na qual eu nascia que estava errada? Quando eu fui para a escola pela primeira vez, adivinha? Eu era a única que tinha olhos puxados. Abre parênteses. Por que esse termo? Quem é que está puxando o olho dessas pessoas que têm esse formato de olho específico? Eu acho que essa é mais uma herança que a gente carrega daqueles brancos desbravadores que nomearam e julgaram que para eles era diferente. E aí decidiram nomear um formato de olho que não era igual ao deles, de puxado ou rasgado. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a falar para dentro. A não ser mais tão espontânea, a sentar sozinha na hora do lanche e a experienciar pela primeira vez essa sensação de não pertencimento, que seria algo recorrente ao longo da minha vida. Eu queria ser aceita, amada, reconhecida, como todo ser humano quer, mas por mais que eu quisesse, eu não tinha coragem de interagir, de tentar ser aceita pelos amiguinhos. E por mais que eu quisesse pertencer, eu preferia ficar quieta. Aos 7, eu descobri que o Papai do Céu nunca ia poder me dar o que eu estava pedindo. Então eu comecei a desejar que se eu não podia ser branca, loira, de olhos azuis, que os meus filhos pudessem. Olha o absurdo. Nessa mesma época, eu desenvolvi uma doença rara, de nome bem complicado, blefarocalas. A minha pálpebra esquerda inchava e desinchava aleatoriamente. Até mesmo os médicos demoraram 3 anos para diagnosticar exatamente o que era. As minhas pálpebras, que já eram vistas como diferentes, agora eram diferentes uma da outra. Se eu já me sentia estranha, agora eu me sentia ainda mais estranha. E feia. E triste por ter esse defeito que me tornava cada vez mais distante das princesas ou dos meus sonhos. Mas eu achava que eu era a única criança que queria fazer uma cirurgia plástica nas pálpebras. Só que não. Não mesmo. A maioria dos descendentes, né, dos amarelos, em geral, eles querem ou já quiseram fazer a cirurgia para ocidentalizar os seus olhos. Para criar essa tal dobrinha que os ocidentais têm. Não é chocante? Eu acho.
Mais incrível que pareça, essa menina tímida, quieta, no fundo ela tinha um sonho. Ela queria ser atriz, queria ser cantora, atriz, mas ela nunca via na televisão, nos filmes, ninguém que se parecesse com ela. E eu comecei a achar que esse meu sonho era impossível, ou até mesmo ridículo. Só que isso não acontecia por acaso. A primeira novela brasileira foi ao ar em 1951. E somente 35 anos depois, em 1986, houve a presença de uma atriz brasileira amarela na TV. Essa atriz pioneira é a Cristina Sanna, e a novela era Roda de Fogo. Claro, tiveram outras novelas, outros atores amarelos, outras atrizes, mas quase sempre em papéis secundários, nada relevantes ou muitas vezes estereotipados, e que por isso não causam identificação com ninguém e não marcam. Por exemplo, quantos vocês lembram? Foi nessa realidade que eu cresci. Só que ao invés do meu sonho crescendo junto comigo, ele foi se desnutrindo. Mas quando eu tinha uns 15 anos, bem na época em que a gente é obrigado a escolher o que quer ser quando crescer, eu vi. Apareceu na televisão a Miyuki, que era vivida pela Dani Suzuki. A presença dela ali, o fato de eu ver uma menina que de alguma forma se parecia comigo, trabalhando na TV como atriz, me mostrou que era possível. Talvez fosse ser difícil, mas se ela tinha conseguido, talvez eu tivesse alguma chance. Graças a Deus, anos depois eu tentei e consegui. Construí aí uma carreira com trabalhos na televisão, no teatro, no cinema, e eu ainda estou construindo. E foi um dos meus papéis mais relevantes, numa das novelas mais criticadas em relação à falta de representatividade, que eu, por estar ali, inspirei uma outra menina. Em 2016, ela estava terminando a faculdade e estava se questionando se ia conseguir viver mesmo daquilo que ela tinha escolhido viver. Aí ela liga a TV na Globo e eu tô lá. E isso chama a atenção dela. E pela primeira vez ela consegue se ver ali. Consegue enxergar a possibilidade em algo que antes parecia impossível. E na frente da TV, ela fecha os olhos e medita. E se imagina também ocupando aquele espaço. E pede que, se for para acontecer, aconteça. Meses depois, e 66 anos depois da estreia da primeira novela no Brasil, ela se torna a primeira protagonista amarela da história da TV brasileira. Essa garota é a Ana Hikari, e ela é uma das protagonistas de Malhação Viva a Diferença. Quando ela me contou essa história, eu pensei, caraca, que foda, que lindo! Se a representatividade ainda é minúscula, perto do que eu espero que ela seja, e ainda assim teve um papel tão importante, gerando um encadeamento de inspirações. Eu vendo a Dani acreditando ser possível, eu vendo a Ana e fazendo ela também acreditar que era possível. Imagina a dimensão que esse encadeamento de inspirações não teria se mais pessoas que representam uma minoria fossem vistas nos filmes, nas séries, nas revistas. E aí a gente pode sair desse micro e ir para o macro, em pensar no impacto social positivo que teria se a gente visse mais pessoas indígenas, pretas, LGBTQIA+, pessoas que têm alguma deficiência, enfim, todos os tipos de pessoas que geralmente a gente não vê na mídia. Imagina o impacto disso. Mas é duro eu afirmar, voltando aqui para o meu grupo, que até hoje é muito difícil, quase nunca a gente vê mulheres amarelas estrelando grandes campanhas, seja para vender margarina ou produtos para o cabelo. Nas campanhas de produtos para cabelo das 3 maiores marcas que estão no ar agora, nenhuma mulher amarela foi escalada. E aí eu me pergunto, será que isso acontece porque até hoje a gente não é visto como brasileiro, e brasileiras, né? E aí eu acho isso tudo tão bizarro porque já são 112 anos da presença de imigrantes japoneses no Brasil. O Brasil tem a maior colônia de japoneses e descendentes do mundo. São 1,6 milhão de japoneses e descendentes vivendo aqui. São gerações e gerações que, às vezes, japoneses mesmo já não tem mais quase nada. Tem um sobrenome, algumas características físicas e o apelido. Que, aliás, se você ainda faz isso, saiba que a maioria não gosta de ter o seu nome substituído por uma nacionalidade que nem é a nacionalidade dele ou dela. É algo que faz com que essa pessoa se sinta não brasileiro ou não brasileira.
ou seja, não pertencente ao próprio país onde nasceu. E falando nisso, eu já senti muito na pele o que é não ser considerada brasileira, mas também não ser considerada japonesa. Por ser atriz, eu tive que lidar muito com a questão da imagem. Quantas vezes eu já não cheguei em testes e me diziam: ai, mas você não é brasileira. Ou queriam fazer teste com asiáticas e me falavam: ai, mas você não é bem asiática, a gente queria alguém mais japonesa. Ou então: nossa, como ela é alta para ser japonesa? Caramba, tem até corpo de brasileira. E o pior de tudo, até que ela é bonita para ser japonesa. Ou é difícil ver uma japonesa bonita. As pessoas falam isso sem se dar conta do horror que é essa combinação de palavras. Quando me convidaram para falar aqui hoje, me disseram que o tema era essência. E para mim, não tem pergunta que esteja mais ligada à essência do que essa. Quem sou eu? E não tem como você enxergar a essência de uma pessoa se você não conseguir olhar para ela para além da aparência. E quando a aparência se torna um obstáculo, quando a sua ancestralidade ela não é valorizada, se torna ainda mais complicado você entender a sua própria identidade. Quem sou eu? Uma pergunta que fazemos e faremos milhares de vezes ao longo da vida. E na construção dessa resposta, muitas vezes a gente se faz uma outra pergunta. Quem eu gostaria de ser? Quem são as pessoas, as histórias que me inspiram? Quando eu vejo a Sandra Oh arrasando na série Killing Eve, ganhando o Globo de Ouro pela segunda vez, sendo a primeira mulher amarela a apresentar esse evento de prestígio. Ou quando eu vejo a Awkwafina ganhar o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro também. Ou ainda quando eu vejo o filme Parasita, o filme coreano Parasita, ganhar o Oscar. Isso bate em mim. Eu fico feliz de um jeito diferente, porque eu vejo a representatividade étnico-racial conquistando seu espaço. Esses prêmios, esse sucesso, eles são um sinal de que existe uma mudança acontecendo. Mas ela é urgente. E eu criei coragem de falar sobre esse tema aqui hoje, quando eu percebi que, falando sobre mim, eu estaria trazendo uma visão de mundo diferente da ainda dominante hoje. Dessa vez, a diversidade estaria ganhando mais um espaço. E eu passei a acreditar que se grupos étnicos, sociais, de gênero, que se sentem não pertencentes ou oprimidos se unirem, cada um ocupando seu lugar de fala, um sendo empático, responsável, solidário com o outro, a gente vai conseguir fazer com que essa pluralidade que tentaram e ainda tentam silenciar seja ouvida, vista e sentida. Que as pessoas realmente vejam que a diversidade só nos enriquece enquanto humanidade. E parafraseando aqui a Monique Evelyn, hoje eu sei que eu falava para dentro não por ser naturalmente tímida, mas por me sentir intimidada. E a primeira frase que eu falei aqui foi: vocês conseguem me ver? Me ouvir? Hoje eu sei que eu sou mais uma voz que vai se unir a outra voz e a outra. E a gente vai formar um coro plural e uníssono que grita para todos aqueles que já se sentiram não pertencentes, não vistos, não representados. Você tem uma voz e ela precisa ser ouvida.